Bom dia a todos mais uma vez. Posso, Mestre Jesus, continuar nos iluminando e nos intuindo acerca de nosso estudo, acerca de nossas considerações sobre seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, doutrina esta que tem em seu tríplice aspecto a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Nós paramos aqui no nosso estudo do Evangelho, nós paramos no capítulo 1, no item 8, nós estávamos estudando sobre a aliança da ciência com a religião. Nós falávamos nos estudos anteriores acerca das 3 revelações, né? Da primeira, que seria a revelação mosaica, a revelação de Moisés, pegando Moisés como uma figura central, obviamente, como diz o companheiro Haroldo Dutra Dias, né? Há uma interdependência com outros personagens da história, mas que culminou, digamos assim, na figura de Moisés. Depois a própria figura de Jesus, trazendo para nós a segunda revelação, onde a humanidade estaria adquirindo sua emancipação espiritual, diríamos assim, porque é quando Jesus oferece para a humanidade a proposta de sermos dependentes nesta caminhada espiritual, diríamos assim. E a terceira revelação, o Espiritismo, desta vez uma revelação que não viria através de um homem, de uma figura humana, no sentido de que ela teria um propósito, digamos, mais abrangente. Então a doutrina dos Espíritos viria de todas as partes do globo, por intermédio de várias pessoas, por intermédio de vários médiuns, por intermédio da colaboração de inúmeros cientistas, porque Allan Kardec é o codificador da doutrina, ou seja, é aquele que compila, é aquele que faz um apanhado, faz um estudo, faz uma pesquisa, né? Ou seja, ele codifica a doutrina dos Espíritos. Existe um propósito, existira um propósito da espiritualidade, de que ele fosse este compilador, né? Tem todo um trabalho para que ele realizasse isso, né? Como nós mencionamos até em outros estudos. Allan Kardec, em encarnação anterior, como Jean Hus, já trazendo uma precursão deste trabalho que a doutrina dos Espíritos viria a fazer, né? A codificação que ele realizaria. Mas ele foi este compilador, alguém que foi responsável, né? Não é a figura dele específica quem fundou o Espiritismo, quem criou, quem fez um trabalho nesse sentido, e sim uma compilação, né? Um trabalho o qual nós chamamos a codificação. E aí, ao falar um pouco sobre o Espiritismo, sobre a codificação da doutrina dos Espíritos, trazida para nós, humanidade encarnada, através da metodologia que Allan Kardec utilizou, nós começamos, eu mencionei no estudo passado, que um dos fatores que nos assegura considerarmos a doutrina dos Espíritos como terceira revelação é o fato de que, pela primeira vez na história, dentro de um contexto científico, filosófico, ou seja, apoiando-se em fatos, uma doutrina tratando das questões da espiritualidade era trazida para a humanidade. Porque até então, tudo que era chamado de espiritual, de religioso, espiritual, tinham definições bastante similares nos séculos anteriores. E tinha uma coisa muito curiosa, o fato de que as religiões desprezavam a ciência e a filosofia, elas chegavam na abominação de guerrear entre si, né? Ou seja,
uma vez que existe um propósito, existe uma ideia de que Deus é amor, e em nome deste Deus realizar guerras é algo que a razão não processa de maneira, diríamos, muito natural, né? Algo que o bom senso repele com muita naturalidade. Inclusive nós tivemos nas guerras protestantes por volta de 1500 e não me lembro, no século XVI, XVII, foram dizimadas um terço a um quarto da população por conta do início das guerras, pelo início das reformas protestantes, e tivemos grandes guerras e, nossa, uma quantidade muito grande de pessoas que eram dizimadas nesta época, né? E por que isso se dá? Porque existe o propósito de uma religiosidade, de uma ideia de religião sem o vínculo com a ciência, né? Porque não seria muito difícil, com um pouco de bom senso, nós compreendermos a abominação que seria o trato, a busca para o amor, a busca da paz, inclusive em nome do próprio Jesus, como praticamente todas as religiões que vieram para o Novo Mundo, se apoiando na figura de Jesus, né? Entender que Jesus ele se submeteu à crucificação sem sequer se defender. Então, onde nós poderíamos argumentar o propósito de guerra, fundamentando-nos numa proposta de religião apresentada por Jesus, de uma doutrina apresentada por Jesus, não faz assim o menor sentido, né? Então é por isso que a aliança da ciência com a religião, com o espiritismo, foi um marco divisor na história da humanidade, porque considerando a ciência nós consideraríamos a filosofia de tal modo que antes de qualquer postura a gente faria uma autorreflexão. Por exemplo, eu mencionei um pouco sobre as guerras religiosas por conta do desprezar da ciência. Um dos pontos que nós observamos que isso se dá é simplesmente o olvidar do fato que religião, ela na verdade ao longo da história, ela foi apenas um partido político, né? Em sua estrutura institucional. Tanto que os líderes religiosos possuíam cargos de governantes, inclusive de imperadores, né? Aliás, os líderes religiosos eram os que governavam os países, as províncias, as cidades, enfim. Se nós formos estudar na história, na ciência, nós observaremos que as instituições religiosas, na verdade, eram instituições de características que hoje nós chamaríamos estatais, que hoje nós chamaríamos de um partido político único, né? Ou seja, a religião tendo aquele propósito político, naturalmente, consequentemente, ela teria mesmo conflitos, teriam guerras e etc e tal, porque era onde elas estavam fundamentadas. Elas não estavam fundamentadas numa religião na definição de espiritualidade, como é a definição de espiritualidade de hoje, né? Aquela definição entendida pelo grupo maioral hoje, onde seria aquela coisa íntima, né? Espiritualidade na definição do ser para com o grande ser, né? Ou seja, não tem a ver com questões de sociedade, tem a ver com questão do ser para com todo ser, o ser soberano, o grande eu, o grande espírito, enfim, são definições pessoais que cada um possui a sua, mas o fato é que é uma coisa do ser para com o próprio ser, né? Uma coisa íntima, uma coisa completamente subjetiva. Então, espiritualidade é nesse sentido. A partir do momento que religião era entendido como organismos, instituições que lutariam pelo interesse da coletividade, que lutariam pelo interesse do seu próprio grupo constituinte, né?
ou seja, dos próprios membros que instituíram esta religião. Então, obviamente, nós teríamos conflitos e guerras, portanto, porque naquela época as coisas eram resolvidas muito deste modo, né? Não que hoje não seja em muitas partes, mas naquela época era assim: falou alguma coisa contrária à religião, vamos decepar, vamos degolá-lo, né? E muitos foram degolados, como eu disse, em torno de 1/4 a 1/3 da população do velho mundo foram dizimados por conta de discussões religiosas. Enfim, milhares e milhares e milhares de pessoas foram mortas por conta da religião. Então, quando Allan Kardec vem falar para nós, vem apresentar para nós um espiritismo aliado com a ciência, né? Portanto, sendo o espiritismo também ciência, porque como eu também já falei por vezes, né? Existe um estereótipo ainda, uma ideia de que espiritismo é uma religião, né? Espiritismo é uma religião. É porque, de certo modo, muitos também estão tratando como uma religião. Portanto, muitos acabam concluindo, achando que espiritismo é religião, porque ele acaba sendo tratado como uma religião similar a esta que eu mencionei agora, dos séculos passados, que inclusive faziam guerras e lutavam por interesses de conjuntos, né? Por interesses sectários. Então, Allan Kardec vem falar de um espiritismo que ele também é ciência, né? Ele se une à ciência, ele se funde à ciência, ele passa a ser também ciência, ou seja, o espiritismo é uma doutrina que não é um partido político, uma instituição da qual possui interesses específicos divergentes do todo. Portanto, ela luta para fortalecer seus interesses e crescer e angariar membros. Eu desconheço este propósito de Allan Kardec com um aspecto, como eu disse, partidário, sectário. O que Allan Kardec vem a falar, diferentemente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é que o Espiritismo não é sectarista, ou seja, ele não tem este propósito de congregar e, portanto, segregar outros, né? Não tem essa proposta exclusivista. E ao aliar-se com a ciência, nós começamos a obter, então, uma doutrina que todos os passos que ela estrutura são passos que visam o bem comum de todos, independentemente do que ele acredita ou do que ele deixa de acreditar. Ou seja, há um consenso de que a ciência ela não seria de ninguém. Há um consenso que a ciência é para todo mundo. Em nosso país, por exemplo, nosso Estado brasileiro é um Estado laico, portanto, a ciência é quem determina as diretrizes para todos, independentemente do que estes todos creem ou deixam de crer, né? Então, essa seria a premissa do Estado laico. No caso aqui, eu estou pegando o brasileiro para a gente entender melhor, né? Porque por conta de diferentes culturas a gente não divagar muito. Então, o Espiritismo ele vem então fazer essa aliança, né? E não que ele era uma religião e faz uma aliança com a ciência, né? Ele nasce como uma doutrina religiosa e científica aliadas, né? Ou seja, ele não é uma religião que vai buscar a ciência, né? Ele nasce, é uma doutrina que nasce com caracteres religiosos, caracteres filosóficos, né? Na busca do entendimento do ser, na busca do entendimento das coisas relacionadas a Deus, diríamos assim, mas também ele já nasce fazendo estas coisas dentro de uma metodologia científica, dentro de uma estruturação filosófica. Portanto, ciência e religião aliadas, né? Então, aí é o grande marco divisor que nós chamaríamos a doutrina espírita de doutrina, né? Científica, filosófica
e de consequências éticas, morais, nós devemos falar que equiparadas a religiosas, por conta desta estruturação. Então esta aliança, a terceira revelação se dá principalmente por conta desta aliança, porque é algo inédito na história da humanidade. Então eu vou ler um trecho aqui para a gente fazer algum comentário. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então Kardec está dizendo que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, porque uma revela as leis do mundo material, aquilo que diríamos é mais tangível, né? E a outra as leis do mundo moral, ou seja, aquilo que é mais ligado aos aspectos mais abstratos do ser, né? Observe que ele não falou aqui as coisas ligadas a Deus, né? Ele disse que uma ciência é uma alavanca da inteligência humana que revela as leis do mundo material, e que a outra religião, as leis do mundo moral, né? Então, observando como que Kardec trata a religião, né? Continuando então. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Então o que Allan Kardec está dizendo é que ciência e religião não podem contradizer-se, porque dentro das leis naturais de Deus, ele não ia querer que uma destruísse a outra, né? Implicaria que se elas contradizessem, uma estaria certa e a outra estaria errada, né? Uma delas estaria certa. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Allan Kardec, neste trecho, que faz uma observação bem interessante, que é uma observação que eu observo que o mundo acadêmico científico tem deixado passar muito despercebido isso que Kardec já observou, né? Ele está dizendo aqui que a incompatibilidade que se acredita existir, olha qual é a expressão que Allan Kardec utiliza, que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, provém de uma falha de observação, ou seja, está havendo uma falha na observação e do excesso de exclusivismo de uma ou de outra parte, ou seja, ou a ciência, aqueles que representam a proposta da ciência, né? Excesso da parte destes, ou excesso daqueles que apresentam a religião, ou seja, alguém está observando, digamos assim, né? Os cientistas observando errados religiosos, embora Allan Kardec fale a ciência da religião, vou pegar o sujeito só para a gente entender a ideia. Os cientistas observando erroneamente os religiosos, né? Eles com certo excesso de exclusivismo, né? Ou seja, se achando que estão sabendo o dia todo e ninguém mais sabe de nada, observando erroneamente os religiosos e vice-versa. Os religiosos achando que estão sabendo de tudo e que ninguém mais sabe nada, né? Observando erroneamente o que os cientistas também têm apresentado, né? Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então disso resulta um conflito que gera a incredulidade e a intolerância, ou seja, um achando que sabe mais que o outro, dizendo que o outro não sabe nada, e vice-versa, né? Mas o que Allan Kardec vem a dizer aqui é que a incompatibilidade que se acredita existir, não que exista. Olha que ponto interessante, né? Por que ele utiliza a expressão acredita? Porque não necessariamente existe. Que se acredita provém de uma falha de observação. Ele vai discorrer aqui, mas só fazendo um comentário, né? O que Allan Kardec também está dizendo aqui é que se nós observarmos bem, a ciência tem exatamente o mesmo propósito que a religião e a religião tem exatamente o mesmo propósito que a ciência,
que em princípio, como Allan Kardec fala em cima, né, tendo o mesmo princípio, é Deus, ou seja, que em princípio estas duas coisas estão a serviço do progresso humano. Estas duas coisas possuem como objetivo o alavancar, o aprimorar do ser humano. Né? Estas duas coisas elas estão buscando, em palavras mais, digamos, simples, tornar a vida do ser humano melhor. Né? Ou seja, elas buscam servir a humanidade. Né? E o que acaba então tendo o mesmo objetivo, elas possuindo os mesmos objetivos, no sentido de que as duas estão falando muitas coisas similares, só que de modos diferentes. Portanto, fazendo com que muitos compreendam que elas estão falando coisas diferentes. Mas elas estão falando coisas iguais, mas de modos diferentes, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Agora, claro que quando tem a falha de observação, né, como Allan Kardec diz aqui, o excesso de exclusivismo, vai surgir daí a incredulidade e a intolerância, portanto muitos me olhariam aqui e falam, não, você está falando bobagem aí, né? Então, por quê? Pela falha de observação. Porque se nós observarmos, né, qual é o propósito da ciência, eu mencionei aqui, né, de maneira genérica, mas pegando pontos específicos para nós entendermos, uma das coisas que peguemos, por exemplo, a ciência social, ela busca estudar a sociedade, a dinâmica social e nos trazer uma elucidação de tal modo que isso nos ofereça as bases, as diretrizes para nós conduzirmos a nossa própria sociedade, né? E que ao estudarmos a sociologia, nós vamos hoje, muito falado, inclusive no meio acadêmico, muito falada a ética, né? Ou seja, porque tem-se observado a necessidade da ética para qualquer propósito social, né? Sendo inclusive preservado em nossa Constituição essas questões éticas hoje, onde é exaltado bastante as questões atinentes, alusivas à corrupção, as questões atinentes a respeito, a transparência e tal. O que são essas coisas em outras palavras? Ética, né? Que nós chamamos dentro da ciência como ética. Mas que em outras palavras as religiões falam das questões morais, né? É que como a religião acaba, digamos assim, desprezando a ciência, ela acaba fazendo com seus aspectos morais um moralismo, né? Algo que começa a ser começa a ir até mesmo na contramão dos interesses da sociedade, porque ela se apoia no moralismo, ou seja, ela constrói uma moral particular, uma moral que só serve para ela. E ao enveredar por esta construção moralista, isso vai perdendo o interesse do bem comum, do conjunto, porque ela só considera o que ela entende como moral, né? E aí começa a haver algumas divergências de fato. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a religião também, em suma, ela tem essa preocupação moral, né? Quando fala de Deus, Deus quer isso, Deus quer que respeita, Deus quer que ama o irmão, Deus quer então. Em suma, nós estamos falando de aspectos morais, nós estamos falando de coisas que são necessárias para a nossa convivência social. E eu estou dizendo que a ciência social, ao estudar, ela se depara com os aspectos éticos, que ela chama de ético para não enveredar pelos aspectos moralistas, que uma vez o nosso Estado é laico, não pode haver este aspecto moralista, embora a nossa própria Constituição fale da preservação dos bons costumes, mas os bons costumes não são pontos muito claros, muito precisos para dizer qual é o costume certo e errado, né? É o que muitas vezes vai ser discricionário quando for tomada alguma decisão, por exemplo, uma decisão em juízo, né? O juiz teria ali a discricionariedade
para decidir o que é bom costume ou não, para decidir se houve uma exacerbação, um transpor dos bons costumes. Mas isso sendo discricionário, não sendo muito um ponto determinista dentro da nossa Constituição. Mas só para a gente ilustrar então o porquê que eu estou dizendo que as duas, a ciência e a religião, possuem os mesmos objetivos, né? Neste ponto de observação, eu peguei aqui a ciência social como exemplo, né? Possui os mesmos objetivos, porque nós vamos ver que, inclusive falado muito nos jornais hoje, a necessidade da ética, né? Da ética na política, da ética nos feitos em âmbito estatal, enfim. Nós começamos a observar que a ciência e a religião, elas têm os mesmos objetivos, mas que como são faladas, tratadas e consideradas como algo, como coisas antagônicas, né? Aí vem, obviamente, haverá os conflitos, a incredulidade e a intolerância. Mas Kardec está dizendo aqui que é a falha de observação, é o não observar destes pontos de contatos, né, destes pontos que ambas têm em comum, é que está se, diríamos, havendo conflitos aí. Mas continuando então. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente, marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Olha que coisa bem interessante. Então Allan Kardec está dizendo que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, porque Jesus naquela época falou sobre coisas muito amplas, coisas assim muito profundas, mas não tinha o aval da ciência para poder, digamos assim, avalizar muita coisa que Jesus disse. Né? Aliás, até hoje isso não se deu ainda, né? Não tem se dado. Muitas coisas que Jesus disse, a ciência ainda não consegue comprovar, embora comprove-se muitas coisas já, mas ainda tem muita coisa, principalmente em termos filosóficos, é tão profundo e que ainda estamos nos primeiros passos ainda para compreender o que Jesus disse. E o que Allan Kardec está dizendo aqui que são chegados os tempos que vai haver o complemento do que Jesus disse, no sentido de que não que Jesus não dissera, mas que falta um complemento para nós compreendermos o raciocínio dele. E aqui ele fala que a ciência, então, deixando de ser exclusivamente materialista, porque aqui é um ponto muito interessante de observarmos, né? Existe a ideia de que religião e ciência são coisas antagônicas, porque, em suma, muitos compreendem ciência como algo material, como algo materialista, e religião como algo espiritualista, né? Como se fossem coisas distintas. Até porque as religiões, muitas delas, e principalmente a religião predominante nos últimos séculos, ela tratava as questões que ela chamava de espiritualidade, questões espiritualistas, num outro campo de observação, que é chamado de teologia, ou seja, como se fosse uma outra coisa ainda mais distante ainda do que é material, algo que é assim completamente dissociado do mundo material. São coisas que realmente ficaria difícil para qualquer cientista tomar alguma consideração.
porque criaram nós diríamos um ideário, uma ideologia, né? Que esta ideologia ela fugiu ainda do campo de observação ainda, né? Ou seja, está em outro universo, está em outra dimensão imaginativa, né? Quer dizer, realmente fica difícil da ciência fazer aliança com esse tipo de ideário, de ideologia, porque é algo que está muito distante, né? Então realmente é praticamente impossível. Mas o que Allan Kardec está dizendo aqui é que nesse sentido, quando começarmos a observar que ciência em si não é materialista, ciência em si não é espiritualista, ciência em si não é teológica, né? Ou seja, ciência é apenas aquilo que estuda, observa, analisa, investiga e qualifica o seu objeto de estudo, né? Ciência é aquilo que analisa, verifica, qualifica, né? O seu objeto de estudo. Ou seja, ciência é aquilo que analisa, qualifica, investiga, né? O seu objeto de estudo, ou seja, ciência não é materialista, não é espiritualista, não é as duas coisas e também não é nenhuma das duas coisas, ou seja, ciência é apenas digamos assim, é aquilo, estou chamando de aquilo, para não dar uma definição que leve mais próxima de algum entendimento, né? Mas eu estou dizendo que é aquilo que analisa e investiga, ou seja, ciência é a busca pelo conhecimento, ciência é a busca pelo saber, é o conhecimento, né? É a busca pelo conhecer, né? Pelo conhecer aquilo que se propõe buscar. Então, não é materialista nem espiritualista. Agora, o que acabou se ocorrendo é que muitos começaram a achar que ciência tinha a ver com materialismo e que religião tinha a ver com espiritualismo, e essas coisas eram dissociadas, eram antagônicas, portanto não poderia haver uma associação, uma aliança. E o que Allan Kardec vem a dizer é que a ciência ela não é materialista, ela não é exclusivamente materialista, ou seja, ela pode sim estar estudando, analisando, qualificando o seu objeto de estudo existente no mundo material, como ela pode estar analisando, estudando e qualificando seu objeto de estudo no campo filosófico, né? No campo espiritual, ou seja, independe de onde esteja aquilo que a ciência esteja analisando, não faz da ciência mais ou menos ciência, né? Portanto, a ciência é aquilo que investiga. Porque se nós considerarmos a ciência como algo materialista, nós estaremos estabelecendo um dogma para a ciência. E ao estabelecer um dogma para a ciência, nós iremos atravancar a ciência, ou seja, nós tiraríamos as condições da ciência observar seu objeto de estudo. Porque se nós determinarmos, dogmatizarmos a ciência e dizer, não, a ciência está no mundo material, ela não poderia estudar aquilo que vai além deste mundo material. Portanto, desprezando aquilo que ela desconhece, ela estaria se limitando, ela estaria se contradizendo em princípio como ciência. Porque se ela busca pelo conhecimento, mas ela determinou um preconceito, ou seja, eu já determinei que conhecimento é tudo isso só que eu posso ver, quer dizer, então como que ela vai encontrar o conhecimento, ela vai buscar o conhecimento se ela já se determinou, predeterminou que ela não vai averiguar determinadas coisas, ela não vai buscar determinadas coisas, ela não vai buscar em determinados lugares. E pior que isso, né? Que se ela se limitasse a dizer, eu não vou até tal lugar para buscar entender e não vou dizer nada sobre aquilo, estaria bem. O problema é que materializar a ciência, né? Torná-la materialista, é tratar a ciência de tal modo que ela diz, eu não vou lá ver, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe e estou dizendo que não é bom, né? Quer dizer,
como ela poderia afirmar algo sobre algo que ela desconhece? Como ela poderia determinar que algo fosse de tal forma ou deixaria de ser de tal forma, se ela própria se deteve a averiguar do que se trata, né? Então observe que a ciência em si, ela não possui dogma, ela não carrega nenhum preconceito, ela não carrega nenhum determinismo, né? Agora, obviamente, alguns achando, circunscrevendo a ciência num âmbito material, começaram a acreditar que a ciência era materialista. Mas que Kardec está observando que não, que ela não é materialista, que ela não é espiritualista, né? Que ciência é apenas aquilo que investiga, que analisa, que qualifica e que busca a compreensão, né, de seu objeto de estudo. Agora, seu objeto de estudo pode ser qualquer coisa, né? A ciência não determina o que seja seu objeto de estudo. Pode ser qualquer coisa, pode ser sobre qualquer tema, né? Pode ser sobre qualquer ideia. Ciência é a busca do conhecimento, é a busca pelo conhecer, independentemente do que propõe-se conhecer. Então, Allan Kardec está dizendo aqui que quando a ciência e a religião se unirem, né, vai adquirir uma potência indestrutível, né? Por que a religião vai adquirir uma potência indestrutível? Porque a religião sem ciência também, como dizia Albert Einstein, ela é manca, né? Ou seja, ela fica falando um monte de coisa e não tem aval de ninguém. Ah, é isso, é aquilo, tá, e onde é a prova? Onde é a base? Não é Deus que está dizendo, né? Tá, mas como que Deus disse? Me conta aí, como é que ele te disse isso? Não, Deus está dizendo, tá, mas como que Deus disse isso, né? Ou seja, não tem valor real para a coletividade, porque são entendimentos subjetivos, são entendimentos de grupos baseados nas decisões deles, né? Quer dizer, não vale, não tem valor nenhum para a coletividade, porque o outro pensou diferente, decidiu achar diferente, e aí? Se nenhum dos dois tem a base, qualquer um pode achar do jeito que quiser. Por isso a infinidade de religiões, né? Porque cada um decidiu gostar de um jeito, achar de um jeito e está tudo certo, né? Agora, com a ciência isso muda, né? Por que muda? Porque aí não depende mais do que o grupo A ou o grupo B está querendo achar. Depende do que a ciência comprovou como fato. Ou seja, independentemente do grupo A, do grupo B, do grupo C gostar ou não gostar, o fato é que a ciência determinará, né, o que determinará os fatos, né? E isso, portanto, é algo que, se a religião abraçar, ela poderia olhar a ciência como antagônica, porque ela tem uma visão muito superficial, no sentido de que ela não observa o poder que a ciência poderia oferecer para ela, ou seja, porque muitas vezes a religião está falando de coisas magníficas. Eu não estou dizendo que ela está dizendo mentira, estou dizendo que ela não tem como provar o que ela disse, né? E aí, infelizmente, perdeu a moral, vamos dizer assim, né? Perdeu a validade, porque nós não temos garantias de que o que está nos sendo apresentado é verdade. Até porque as religiões são muito mutáveis, né? Ou seja, se é verdade, por que está mudando, né? Vamos dizer assim. Nós observamos, por exemplo, a igreja de Calvino, durante muito tempo só teve como diretores homens, ele não aceitava, né, mulheres como pastoras, por exemplo. E na atualidade nós temos uma líder mulher, né? Eu me lembro de uma entrevista quando o jornalista perguntando para ela, né, o que você acha disso, né? Se Calvino não gostava, dizia que a mulher não pode ser líder, não pode ser pastora, e você sendo uma pastora, a pastora maior, né, da igreja de Calvino, como que você vê isso, né? Aí ela conta que foi até o túmulo de Calvino, pediu
pediu desculpa para ele, mas agora era a vez dela, né? Ou seja, a gente vê essas mutações, né, ideológicas por conta dos avanços sociais, por conta das evoluções sociais. E então, quando nós desprezamos a ciência, nós temos algo assim muito instável, nós temos algo, como eu falei, sem maiores garantias. Mas Allan Kardec está dizendo que se a religião não for mais desmentida, porque o que eu estou dizendo também, o que Allan Kardec está dizendo é que a religião que não busca na ciência, ela fica dizendo um monte de coisas que a ciência só vem desmentindo ela com o passar do tempo. Porque ela fala sem base na ciência, porque ela achou que era assim, porque ela decidiu que ia ser assim, mas até então não tinha ninguém provando, desmentindo ela, né? Aí vem a ciência avançando, evoluindo, crescendo e desmentindo as religiões. Quer dizer, as religiões vão perdendo moral, vão perdendo, obviamente, vão se tornando algo mais do que sem fundamento, algo que a lógica repele, naturalmente. Vão ficar te desmentindo até quando? Né? Cada vez te desmentindo mais. Isso não... Estou fora disso, a lógica nos diz assim, né? E aí o ponto de vista de muitos jovens na atualidade. Por que está havendo algumas observações de um crescimento de ateísmo? Eu não quero aprofundar neste tema, porque é um tema que dá para nós ampliarmos, porque trata-se ateísmo como a não crença em Deus, né? E ateísmo talvez seja um termo que só nos serve de uso até o século XIX, né? Século XVIII, XIX, ou seja, aquela época você tinha que crer em Deus ou não crer em Deus, né? Ou seja, crença infundada ou sem crença, né? Então, se você não adotasse uma crença infundada, você era ateu, não acreditava em Deus, né? Hoje é diferente, com o avanço da ciência, nós podemos sim ter uma compreensão de Deus sem necessariamente adotar uma crença qualquer, né? É o que nós chamamos hoje do agnosticismo, mas que mais do que um agnosticismo, nós temos seres, pessoas, ideias que compreendem, por exemplo, a física quântica, compreendendo uma consciência causa primária de todas as coisas. Ou seja, em outras palavras, a física quântica está falando da existência de um Deus, de uma força soberana, inteligente, suprema das coisas, né? Ou seja, é um modo de chamar, né? Mas que a gente começa a identificar que é o que muitas religiões chamaram de Deus, né? É o que a doutrina espírita trata como causa primária de todas as coisas, né? Que vem falar, Allan Kardec vem falar no Livro dos Espíritos na primeira questão, né? O que é Deus? Força suprema, soberana, inteligente do universo, causa primária de todas as coisas, né? Ou seja, ateu é um termo que está fora de moda, poderíamos dizer assim. Porque crendice em Deus é uma coisa que, de fato, para o terceiro milênio é completamente sem valor, né? Porque nós não estamos mais em tempos de alguém decidir acreditar ou não em Deus, ou alguma religião determinar que nós acreditemos ou não em Deus. Então, ateísmo estaria um pouco fora de moda. Mas, como eu disse, não é o objetivo discutir sobre as definições dos termos, né? As definições filosóficas da ideia em que se baseiam estes termos, mas só para nós tomarmos aqui um ponto de que a religião aliada à ciência, apresentando seus ideários de modo avalizado pelos fatos, elas adquiririam uma potência indestrutível, porque agora tudo que ela estaria apresentando seria fundamentado nos fatos. Portanto, não daria para as pessoas dizerem: olha, o que você está falando não serve. Aí seria o inverso. Ninguém poderia se opor às ideias das religiões, porque as religiões estariam
estruturando-se nos fatos. Portanto, a lógica e o bom senso, ao invés de opor as religiões, nos compeliriam as religiões, nos atrairiam para que nós dessemos atenção para o que as religiões estariam dizendo, né? Mas para isso ela precisaria estar aliada com a ciência. E o que eu estou dizendo é que o Espiritismo tem este comportamento, né? A doutrina espírita é neste sentido que volta e meia eu observo que a doutrina espírita não é religião, porque ela não tem este caráter como todas as religiões ao longo de nossa história e até na atualidade possui, né? Ou seja, as religiões ainda na atualidade desprezam a ciência. É o que elas são tradicionais, são mantidas em tradições, em comportamentos seculares, milenares, né? E o Espiritismo ele busca esta vanguarda, ele busca o aval da ciência para tomar qualquer passo. Tanto que nós temos a célebre frase de Allan Kardec dizendo que se a doutrina espírita contradizer a ciência em algum ponto for identificado na doutrina uma oposição, uma contradição com a ciência, que seja abandonado este ponto da doutrina e ela abrace o novo ponto da ciência, né? Ou seja, a ciência à frente dos preceitos espíritas. O que eu também costumo dizer, só complementando, né, que este ponto não existe e nunca existirá, né? Até hoje não foi encontrado este ponto. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec estruturou o Espiritismo considerando a ciência, ou seja, ele não inventou uma coisa para depois alguém confrontar e verificar se tinha fundamento científico ou não, né? Ele já estruturou deste modo, ele já foi estruturando a doutrina realizando estes confrontos. Ou seja, a estruturação da doutrina é antes de tudo científica, portanto este ponto não existe, não existirá, porque a estruturação da doutrina e o desenvolvimento dela é embasado preconizada, digamos assim, numa metodologia científica. Então, falando aqui sobre a potência, né, que as religiões teriam se aliassem com a ciência. Continuando aqui. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora. Até agora, em 1857, quando Allan Kardec, né, em 1863, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho, né, mais ou menos nesta época aí, quando ele elaborou estas ideias. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Embora eu estou dizendo que Allan Kardec falou isso aqui por volta de 1863, na verdade não é muito diferente até nos dias de hoje, né? A ciência e a religião não andam se entendendo muito bem, porque cada uma encara de seu ponto de vista exclusivo. E também uma observação aqui, eu também não estou dizendo que, né, não estou dizendo que a religião aqui também ela está, vamos dizer assim, ela está sendo exclusivista porque ela é egoísta, né? Também não estou dizendo isso, porque a ciência também, né, o mundo científico tem tido um comportamento similar ao da religião, ou seja, não estou falando que a culpa da aliança, da não aliança é porque a religião não quer, né? Porque também existe um grupo, digamos assim, né, o grupo representante da ciência é um grupo que também é exclusivista, ou seja, ele quer estabelecer umas coisas que a religião também, ou seja, os dois possuem razões. E razões fundamentadas até então, né? Ou seja, a religião fala um monte de coisa que a ciência não avaliza, que não tem fundamento, eu disse isso, né? Mas a ciência também fala um monte de coisa também, né, que ela fundamenta o que diz, mas não falam outras coisas também que deveriam falar,
que o fato nos prova, né? Ou seja, a ciência também despreza algumas outras coisas que a religião já percebeu. E eu vou pegar aqui o exemplo dos aspectos morais, né? Quer dizer, a religião também fala desse aspecto moral, embora ela chame isso de vontade de Deus, tal, que é isso que vai ser bom para o homem, tal, mas em outras palavras ele está falando que vai ser o bem para a sociedade, né? Também o bem para a sociedade. Ou seja, se a ciência ficar também naquele exclusivismo, naquela frieza dentro deste modo materialista, desprezando o que a religião já compreendeu, né? Obviamente a religião também não vai dar muita validade para essa ciência materialista, porque esta ciência materialista também não tem validade. Eu disse que a religião sem fundamentação, ela não tem validade para a coletividade, e a ciência materialista também não tem validade para a coletividade. Porque é só o que os materialistas querem dizer, quer dizer, é um tipo de religião. Né? A ciência materialista é um tipo de religião com nomenclaturas diferentes, só isso. Né? Porque ela vem dizer que tudo determina, tudo está aqui no mundo material, tá, mas então, quer dizer, ela está tendo um comportamento similar da religião dogmática, ou seja, ela também adotou um dogma, só que a religião adota o dogma do espiritualismo e a ciência o dogma do materialismo. Só isso que difere, né? Mas elas possuem comportamentos similares em suma, e é por isso que acabando sendo exclusivistas, elas acabam se repelindo-se, né? Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Então Allan Kardec está dizendo que era necessário alguma coisa para preencher este espaço, né, que separava a ciência da religião. Né? Lembrando que a religião na definição consensual, né, da época, e na ciência na definição consensual da época, porque a ciência naquela época também era uma ciência ainda muito primitiva comparada com a ciência de hoje. Era uma ciência que ainda gostava de explicar a origem das espécies como criação divina, quer dizer, é uma ciência de fato infantil, uma ciência para nós hoje completamente infantil, completamente infundada, porque todos os registros, todos os estudos, todas as análises vêm contradizendo que foi criado isso magicamente. Quer dizer, não dá mais para fazer esta afirmativa no século XXI. Não temos base mais para dizer isso, só se nós opormos a lógica, o bom senso, a razão, praticamente, enfim, não tem nenhum sentido. E a ciência naquela época ainda tinha os traços de uma origem de espécie, de um desenvolvimento dos seres de um modo mágico. Quer dizer, era uma ciência também caótica para poder quer dizer, a religião pregando guerra em nome do Pacífico Nazareno. E a ciência falando de mágica. Com essas coisas se associarem, de fato, era muito difícil. Mas o que Allan Kardec está dizendo é que precisava encontrar algo que estabelecesse relação, algo entre estas coisas, né? Um traço de união que ligasse. E este traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ou seja, como uma estava tratando de coisas, digamos,
ligadas à espiritualidade e outras ligadas ao mundo material, precisava haver um traço que unisse a relação destas duas coisas, né? E este traço, Allan Kardec diz que está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, e de leis imutáveis, como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, olha o comparativo que ele faz. Leis que regulam o movimento dos astros e também a existência dos seres, uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. Porque aí a fé começa a se dirigir à razão, né? E a razão, por sua vez, começa a ver uma fé que não vai que não é ilógica, que não vai na contramão da lógica. E deste modo, então, o materialismo foi vencido, ou seja, o materialismo também não tem base para se fundamentar, né? Continuando aqui. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Aqui tem uma fala interessante, que ele fala que aos que ficam retardados, mas esses que ficam retardados serão arrastados pelo movimento geral, porque a lei do progresso, conforme Allan Kardec anota no Livro dos Espíritos, o progresso ele é inevitável, né? E quem tentar impedir, né, será arrastado, será esmagado, como ele diz aqui, porque não há como segurar a evolução, né? Ou seja, eu poderia até hoje ficar dizendo que o mundo foi criado num passe de mágica, né? Os seres, as espécies foram criadas num passe de mágica. Mas a cada dia mais, né, a ciência vem comprovando como estas coisas foram originadas, foram desenvolvidas, né? E cada dia mais, cada dia essa ideia sendo mais robustecida, cada dia mais pessoas compreendendo, vai chegar um modo que só tem eu uma hora que só tem eu no universo achando que isso foi feito num passe de mágica. Quer dizer, não tem como, né? O progresso é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, né, aquele que pretende se retardar, que pretende ficar estacionado, mais cedo ou mais tarde ele vai ser levado, né? Porque o progresso é uma lei já estabelecida e que a história nos prova, né? Ou seja, a humanidade sempre evoluiu. Não tem como segurar esta evolução, não tem como segurar este progresso da humanidade. E aqui eu estou pegando principalmente dentro do aspecto da ideia, né? do desenvolvimento, do conhecimento. Ou seja, dava para eu dizer que a Terra é chata. Né? A Terra é chata, tá todo mundo falando que é chata, mas a partir do momento que desenvolveram satélites, que desenvolveram espaçonaves, que começaram a observar a Terra do alto, fotografar, filmar, registrar e mandar em tempo real, não tem como eu ficar achando que essa Terra é chata, né? Que ela é plana. Então é isso que está dizendo aqui, o progresso ele é inevitável, né? E aqueles que estagnam, retardam, serão esmagados se quiserem resistir em vez de se entregarem, né? Ou seja, resistir, ele pode se entregar também, né? Observar os fatos para que ele não seja esmagado. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Aqui Allan Kardec está dizendo que é toda uma revolução moral que realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Porque aqui nós estamos falando também da codificação que Allan Kardec realiza nestes momentos, né? Ou seja, sendo o espiritismo a terceira revelação, todo o projeto,
toda a revolução moral que estaria dentro deste projeto, toda a revolução intelectual, mas acima de tudo moral, né? Porque nós vamos observar que o modelo e guia do Espiritismo é Jesus. Portanto, antes de mais nada, né? Antes do maior cientista, do maior psicoterapeuta que a humanidade já viu, do maior médico que já existiu, né? Jesus tinha o aspecto predominante daquilo que nós poderíamos chamar de ética moral, né? Ou seja, a revolução acima de tudo ela é moral. Sob a ação dos espíritos, Kardec vem dizer aqui, né? Dos espíritos superiores. Embora eu estou falando dos espíritos superiores como membros da coordenação da terceira revelação, mas que, claro, com a colaboração de todos, né? Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade, né? Então a doutrina ela foi elaborada por mais de 18 séculos, porque Jesus, né, quando encarnado, disse que, quando encarnado em nosso planeta, no nosso plano, em nossa dimensão, falava do Consolador que ele rogaria ao Pai para nos enviar, né? Portanto, já daquele momento estava sendo elaborada a doutrina dos Espíritos, né? Ou seja, porque a própria vinda de Jesus fazia parte deste projeto. Tanto que o Consolador prometido, que ele rogaria ao Pai, viria relembrar as coisas que ele disse e dizer outras coisas que ele não pôde dizer, porque nós não podíamos ver e ouvir, porque nós ainda não havíamos, não podíamos ver e nem ouvir, mas que nós no futuro poderíamos, né? Inclusive a nos ensinar sobre outras coisas que Jesus não pôde dizer, né? Ou seja, a doutrina já estava sendo, a partir daquele momento, já elaborada, né? Mas que agora, com Kardec, por volta de 1863, né, ela chegou ao momento de eclosão e deste modo marcaria uma nova era para a humanidade, né? Eu falei aqui que um dos grandes marcos divisores é a aliança da religião com a ciência. É a aliança da ideia de Deus e ciência, que não existia na humanidade, né? Deus era, como eu disse, era outro campo, né? Teologia, alguma coisa fora do mundo, da realidade, né? Era alguma coisa que não podia ser trazido para o mundo real, né? Então esta foi assim um grande marco divisor, porque é a partir deste momento que chega para a humanidade esta aliança, este modo de compreender um Deus que não está segregado num campo do universo, numa dimensão do universo. É um Deus presente em toda parte, em todas as coisas, presente no céu e na terra, ou presente em todo o espaço, né? Em todo o espaço, em todo o tempo. Portanto, também dentro do âmbito de alcance das observações científicas. Bom, são fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então eu falei agora há pouco sobre a lei do progresso, que é inevitável, e é uma lei de Deus, e contra as leis de Deus ninguém poderá opor-se, né? Não tem como opor a lei de Deus, Deus é a onipotência, portanto não tem como opor-se. Estão nos desígnios de Deus a lei do progresso, né? E a lei do progresso sendo uma lei de Deus, Deus sendo a onipotência, não dá para opormos, não dá para resistirmos, né? Estamos submetidos
a este progresso, a este processo, a esta evolução. E aqui está dizendo que são fáceis de prever as consequências, porque ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais. Porque vai provocar naturalmente, né, Allan Kardec está dizendo que é fácil prever modificações nas relações sociais, porque as relações sociais elas eram regidas pelos preceitos religiosos, dentro do âmbito religioso, dentro dos preceitos, digamos assim, do mundo material, pelos preceitos também religiosos, onde eu mencionei agora há pouco sobre as guerras, sobre os conflitos. Quer dizer, uma vez que estava dissociada ciência e religião, agora com esta associação, nós tínhamos modificações nessas relações sociais. Porque, como é o nosso país, por exemplo, nós já temos um grande avanço em relação a isso, né? Ou seja, nós temos hoje um Estado laico. Quer dizer, até pouco tempo, nós tínhamos uma religião regendo nossas leis, né? Hoje nós nos casamos por um cartório civil, né, sob regência do Estado federativo, né, do Estado, digamos, laico. E pouco tempo atrás isso não se dava, né? Era um departamento religioso, né? Inclusive sobre as leis daquela religião. Você casava, não podia separar, porque foi Deus que uniu, aquela coisa toda, né? E aí muitas complicações, enfim. Hoje nós temos um Estado laico regendo, né? Então nós temos aí uma grande modificação. Estou pegando este ponto de observação, mas é um deles, né? Mas são muitos pontos que nós poderíamos observar, muitas modificações. E aqui Allan Kardec fala uma coisa interessante também, né? Que depois de 18 séculos marca uma nova era para a humanidade. E aqui é interessante, eu estou falando que é interessante porque nós estamos no início de uma nova era. É claro que nós gostaríamos de trazer tudo para esta nossa única encarnação, né? Nós, espíritos imortais, ao encarnarmos, adoramos resumir tudo nesta encarnação. Então nós gostaríamos que toda a revolução que precisaria, que se dará, se desse agora, né? Mas o que Allan Kardec está dizendo que é uma nova era para a humanidade, não é uma nova era para a nossa encarnação, né? É uma nova era para a humanidade e que isso vai produzir, deve produzir inevitáveis modificações, como eu observei uma delas aqui, peguei o casamento, né? Mas as relações sociais em todos os sentidos, porque eu estou dizendo que as leis do Estado eram leis regidas pela religião. E hoje nós temos um Congresso, nós temos um Parlamento, nós temos uma Câmara Municipal, né? Ou seja, não estão as coisas sendo regidas exatamente pelas religiões, né? Ou pelos religiosos. Embora, claro, sem dúvida, existe ainda muita influência, tal, mas legitimamente não há mais, né? Nós temos um Estado. Em tese, qualquer pessoa sem religião pode se candidatar a presidente da República. Não tem nenhuma oposição na lei quanto a isso, né? Então a gente vê assim, um grande avanço e, portanto, grandes modificações, porque isso enseja vistas para o coletivo, né? Independentemente de ideologias particulares. Bom, eu fiz aqui um comentário sobre a aliança da ciência e da religião, a importância desta aliança. Mencionei sobre alguns pontos, poderia falar de muitos outros, são muitos os pontos que nós poderíamos elucidar para compreendermos de maneira mais abrangente a utilidade dessa aliança, a importância dessa aliança, como isso foi bom, embora muitas religiões resistem, quer dizer, praticamente todas ainda
estão resistindo, embora esta resistência hoje ela é mais, digamos, ela é mais amena, porque até por conta da imposição da lei, até por conta do progresso social, até porque muitas religiões estão começando a entender que seu papel de atuação de fato deve ser dentro do teu âmbito particular, ou seja, deve ser junto com os seus adeptos, deve ser defendendo mais os aspectos morais de seu próprio grupo, né? Enfim, elas estão sabendo se colocar melhor também em seus lugares, né? Embora, obviamente, as exceções, no geral, elas têm conseguido. O fato de ter um ou outro religioso que não entende isso, né? E por conta da força da mídia, da tecnologia, ele ganha destaque, mas são situações isoladíssimas, né? Porque ganha destaque, mas não é um grande número não são grandes números de religiosos que têm se comportado assim, de representantes de religiões que têm se comportado assim. Na verdade, até é diferente, né? Nós temos observado que grandes líderes religiosos têm sido muito pacificadores, têm se comportado de maneira muito empática àquilo que lhe é diferente, né? Enfim, nós temos de fato um avanço muito grande. Então, indivíduos, casos isolados, não podem representar o todo, obviamente. Mas nós estamos dizendo que, aqui no nosso estudo, que esta aliança é algo assim de muito valor, porque é um grande marco divisor para a humanidade, e a doutrina espírita já nasce, já se estrutura dentro deste propósito, com esta visão de religião unida da ciência, ou seja, lidarmos com as questões de espiritualidade, lidando ao mesmo tempo com as questões da ciência, uma vez que a ciência nos ajuda a entender grande parte, né? Nos ajuda a entender muitas coisas. Na verdade, eu diria que é praticamente indissociável, impossível de tratarmos questões da espiritualidade sem o amparo da ciência. Porque, na verdade, a ciência que eu estou colocando aqui, obviamente, aquele conhecimento que busca e qualifica e analisa o seu objeto de estudo, não estou falando de nenhum materialismo, mas falando que é com este conhecimento dos fatos que nós entenderemos muito bem, estruturaremos muito bem nossa relação espiritual, nossa relação com a espiritualidade de nós mesmos, ou como eu às vezes acabo evitando chamar de Deus, né? Por conta da definição que eu particularmente entendo muito primitivista de Deus, né? Deus ainda predominantemente sendo compreendido como um agente mágico, uma espécie de Merlin que nós poderíamos recorrer para atender todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, uma espécie de cartomante melhorada, um guru melhorado, né? Aquele que a gente procura para atender todos os nossos caprichos, sem nós trazermos, sem nós colocarmos este Deus em nossas vidas, para nós entendermos, por exemplo, o que significa Ele. Antes da gente chegar com um pacote de pedidos para Deus, né? Chegar e falar, peraí, hoje eu não vou levar um pacote de pedidos para Deus. Hoje eu vou fazer uma entrevista com Deus, né? Vem cá, Deus, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Me fale mais sobre você. Porque até então eu estou me comportando como eu já soubesse tudo que você é. Eu estou me comportando como se eu tivesse certeza do teu papel. E o teu papel é pegar o meu pacote de pedidos sempre, independentemente do que eu trouxer. O que eu achei que é legal, eu vou trazer e fim de papo, acabou a conversa. Então sentar e bater um papo, Deus, o que é, né? Qual que é o teu papel? Vem cá, me fale mais sobre você. Não, mas a minha religião falou, tá, tudo bem, mas agora é você e Deus. Porque nós vimos que religião muda, né? A religião sempre muda, evolui, progride, né?
E é interessante nós lembrarmos que a religião não é Deus, né? Ou seja, religião são instituições que tentam definir Deus, ou seja, não é você diretamente com Deus, é você e religião é uma coisa, você e Deus é outra coisa, mas buscar então conhecer este Deus. E é interessante que aí, ao nos dispusermos, ao nos dispormos a sentar e ouvir Deus, nós teremos condições de conhecer melhor Deus. Aí eventualmente nos levar, porque eventualmente Deus estaria dizendo para nós que este pacote já poderia ter ficado onde estava, que era mais fácil nós deixarmos de onde nós tiramos. Enfim, não vou entrar no aspecto filosófico da visão de Deus, mas eu só quis dizer o porquê que às vezes eu acho que eu acabo evitando, né? Para não simplificar muito essa visão de Deus mágico, essa visão de Deus simplista, uma vez que o universo é complexamente grandioso, complexamente maravilhoso, e reduzir a onipotência, a onipresença, a onisciência de todas as coisas a algo assim tão simplista, ao meu ver, é algo muito contrassenso, muito sem, de muita não procedência, em conformidade com o bom senso. Mas que, como eu também sempre digo, nosso objetivo aqui é estudar, é jamais criticar quem ou o que quer que seja, mas sim estudarmos, compreendermos a nós mesmos e o mundo em nosso entorno. Meus amados irmãos, muita paz.